Olá, continuamos aqui com a cobertura especial da NRF 2023, um dos mais importantes eventos de varejo do mundo, pela Mercado e Consumo, que neste ano tem um estúdio montado aqui no primeiro piso, dentro da área de exposição do Javits Center, em Nova York, nos Estados Unidos, onde acontece este super evento. Um prazer estar aqui fazendo essa cobertura para vocês, levando o que está acontecendo nesses dias de evento e nos dias anteriores ao evento também. A gente já falou muito na plataforma mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, o que a gente está vendo aí de inovador no varejo de Nova York. Vamos continuar falando nos próximos dias. Não perca, eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma, e te acompanho durante essa programação especial. Primeiro dia de NRF chegando ao fim aqui no Javits Center, e para falar um pouquinho sobre como foi esse primeiro dia, tenho aqui no estúdio da Mercado e Consumo dois convidados. Um deles é o Pedro Fontes, vice-presidente da Zendesk. Pedro, brigadíssima pela presença, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Prazer estar aqui com vocês. E também o Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls, nosso colunista na Mercado e Consumo. Bem-vindo, Marinho. Obrigado mais uma Ana, vez. obrigado, Pedro, a todo mundo que está nos assistindo aqui. Um prazer estar com vocês dois aqui. Eu queria justamente primeiro fazer que cada um fizesse o seu balanço inicial, assim. Eu, particularmente, primeiro, é muito bom ver essa retomada total, né, da NRF. A gente teve a oportunidade de estar aqui no ano passado e, claro, teve feira, foi presencial, mas houve aí ainda algumas dificuldades. Ainda tínhamos ali um fantasma da pandemia rondando a gente, dificuldades sanitárias mesmo, né, reais acontecendo. Foi uma feira bem menor na área expositiva, as próprias palestras foram diminuindo também em quantidade ao longo do tempo, e esse ano não, voltou com tudo, né? Que balanço você faz aí, Pedro, pelo que você acompanhou das palestras e da exposição também, dessa retomada finalmente 100% da NRF? Olha, é minha primeira NRF. Olha então, só! Para mim tem sido uma experiência incrível. Acho que tem todo esse contexto de retomada da economia. A gente ficou muito tempo sem poder fazer um evento desse tamanho. E para mim está sendo surpreendente. Acho que a qualidade das palestras, dos conteúdos que a gente está vendo hoje, a importância que o varejo tem dentro da economia, acho que ficou muito claro isso, a quantidade de funcionários empregados, que essa economia que a gente hoje está inserido aqui e traz para o Brasil, isso é muito importante. E tem sido uma experiência muito interessante para mim ao longo desses primeiro dia longo aqui de NRF. Que bacana, você já chegou então vendo o que tem de melhor, né? Pelo menos no momento de alta, né, Marinho? É isso mesmo. Bom, é a sua primeira, essa é a minha 25ª. E eu posso dizer, Ana, que o dia de hoje pode ser definido em 3 grandes temas. O primeiro é a luta do grande varejo para se adaptar para esses novos tempos. Logo no começo do dia, a gente teve ali uma apresentação do pessoal da Macy's, mostrando que como uma empresa centenária está tentando evoluir no tempo para se tornar também relevante no digital e fazendo uma estratégia de diversificação de ponto de loja, tentando se ajustar, se adaptar aos novos tempos. E eu acho que isso é uma constante. Varejo em toda parte, inclusive no Brasil, tem que se ajustar, tem que estar se dinâmico e se ajustando ao comportamento dos novos consumidores, às dinâmicas de mercado. E tem algumas que se adaptam mais fácil e outras que têm maior dificuldade. Então, o primeiro grande tema do dia para mim é essa, é o desafio dos grandes varejistas para se adaptar a esses novos tempos. O segundo grande tema de hoje foi a mudança, a evolução no comportamento dos consumidores. A Kate Ankett, como sempre, fez uma fantástica apresentação falando sobre o fim da era da abundância. Isso é muito interessante, porque, de alguma maneira, a gente tem nossa lógica de consumo calcada nessa história da abundância, inclusive nessa coisa da obsolescência programada. E o que ela fala é que, diante de tantas dificuldades, estamos falando aí de problemas climáticos, pandemias, conflitos internacionais, escassez de recursos, tudo isso vai fazer com que a gente tenha que repensar o padrão de consumo. O consumidor já está fazendo isso. Ela falou assim, olha, hoje o consumidor inglês já entra num pub de casaco, porque ele sabe que o pub não vai poder ligar o aquecimento, porque não tem como pagar a conta da energia que está muito cara, e para ele tudo bem, porque é melhor ele entrar de casaco no pub do que não ter o pub funcionando. Então, ela diz que a gente vai precisar se adaptar a essas novas realidades e diz que vai ter aí uma descentralização do consumo com o consumidor ganhando ainda mais protagonismo.
Ela deu o exemplo da Apple, que agora está fornecendo para os consumidores peças, ferramentas e manuais, se você quiser fazer o conserto em casa. Ou seja, delega poder para o consumidor para que ele possa resolver as coisas sozinhas. A segunda grande tendência que ela apontou para a gente hoje foi da questão da regeneração do planeta, né? As marcas não podem mais fazer o dano e depois tentar reparar. Tem que se prevenir, tem que ter algum esforço que seja ao longo do processo. E a terceira grande tendência que ela trouxe, a mais divertida de todas, é que ela chamou do efeito dopamina. A gente vai ganhar prazer muito mais das experiências do que comprando coisas. Agora, o terceiro tema, e aí eu trago você para essa conversa, Pedro, e você também, Ayana, que primeiro é a dificuldade das marcas de se adaptar aos novos tempos, a segunda, os novos consumidores. Agora, o principal tema, o mais frequente, mais batido ao longo do dia foi a reinvenção da loja física e a ressurreição, o protagonismo da loja física voltando à pauta da NRF. Isso é música para os meus ouvidos. É verdade. Pedro, como é que você vê, particularmente eu queria te perguntar desse segundo ponto que o Marinho citou, da palestra da Kate Anctil, né, que falou desse comportamento do consumidor, desse novo comportamento do consumidor. Como é que você vê essa mudança no Brasil hoje? Essa mudança, ela vem cada vez se tornando mais evidente para todas as marcas que hoje precisam se estabelecer com seus clientes. A centralidade no cliente deixou de ser um jargão e passou a ser um KPI dos executivos, né? Então, alguns dados interessantes que eu posso compartilhar com vocês sobre a experiência do cliente no momento com uma marca. Se você tem uma experiência ruim no primeiro contato, isso é um dado do nosso relatório que a gente fez, chamado CX Trend 2022, 75% desengajam da marca, já na primeira experiência ruim. Então, o foco no cliente, entender o comportamento dele e ter uma relação conversacional é o que vai fazer com que as marcas permaneçam com seus clientes. E hoje eu pude participar de uma das apresentações muito boas também com o Mariano, da Vetex, onde ele aponta que o custo de aquisição de clientes novos está subindo. Então, isso faz com que o cuidado que a gente tenha de manter os nossos clientes atendidos de forma proativa, e aí tem um pouco até da inteligência artificial, que a gente vai falando muito dentro do evento, é fundamental. Porque as pessoas não querem mudar de canal ou ficar pulando de um atendimento para o outro no momento que você precisa de algo. E o tempo que o consumidor hoje nos dá para resolver isso é cada vez menor. A gente sabe porque a gente consome, a gente também está do outro lado, e a nossa paciência está cada vez menor. Ninguém quer ficar pendurado no telefone por meia hora. Todo mundo que entra para um WhatsApp quer que aqueles dados compartilhados sejam parte da sua jornada quando você vai para uma loja física ou quando você está no digital. Essa separação de loja física e loja digital, isso tem que acabar. Isso foi o grande chamado que eu estou escutando aqui. Quando a gente coloca o consumidor no centro, essa separação ela deixa de existir. E isso, para a gente, como consumidor, é uma experiência positiva e isso gera engajamento, que é o engajamento emocional, que é algo que eu escutei muito aqui. Sim. A gente está acostumado a medir muito o NPS, que é o Net Promoter Score, que precisa ser medido. Só que se a gente não fizer isso também com uma conexão emocional com os nossos clientes, a tendência é que ele não continue se comunicando com você. E ele vai buscar uma opção no mercado. E você comentou dessa questão da integração, de não haver mais essa divisão, né, do físico e digital, tudo tem que ser integrado hoje, tem a ver com essa questão do renascimento das lojas que o Marinho está falando, né? As lojas hoje as lojas físicas sendo muito mais digitais também, né, digamos assim. A ideia é que não haja mais barreira, né? Você como cliente, você tem que ter a possibilidade de começar o seu relacionamento de forma digital, por exemplo, ou na loja física, e o teu histórico, o seu comportamento com aquela marca, essa informação precisa estar disponível, não interessa onde você vai estar. Você pode comprar hoje no e-commerce e fazer um pick-up numa loja, você pode querer devolver numa loja que você comprou em outra, você pode querer ter um concierge que te ajude a comprar dentro daquela loja, dentro daquele momento. A conveniência você escolhe. Como a história vai terminar, você escolhe como consumidor. E isso é um paradigma que a gente precisa quebrar, porque a gente teve muito problema quando a gente trouxe o e-commerce para o Brasil, que tinha essa divisão entre o que é físico e o que é digital, mas a gente, na Zendesk, a gente entende que o cliente é único. E a gente acredita que as conversas, não interessa o canal que você está, é o que vai fazer com que a gente ganhe relevância.
e que a gente construa marcas que de verdade vão trazer resultado. Se a gente não fizer isso, essa nossa prática de ficar eternamente conquistando clientes, seja através de mídia paga ou de outras atividades de marketing, não se sustenta, ainda mais no mundo que hoje que nós vivemos, que não tem mais liquidez. Claro. O dinheiro fácil acabou. Então, ou você cuida dos seus clientes ou alguém vai cuidar dele. É verdade. Sabe que a gente brinca muito dizendo que essa história de ou físico ou digital, esse pensamento binário, aí apelido disso é a lógica da Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. O que tem que prevalecer é a lógica dos titãs. Tudo ao mesmo tempo agora. É exatamente isso. Exatamente isso. É isso aí, gente. Brigadíssima pela presença aqui, Pedro, da Zendesk, e Marinho, da Gouveia Mall. Super obrigada pelo nosso wrap-up aqui do primeiro dia de NRF. Espero que vocês aproveitem muito ainda. Tem muito para ver ainda nos próximos dias, né? Espero que seja muito proveitoso para os dois. Obrigada. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado. E você continua acompanhando aqui a nossa cobertura diariamente, vídeos, textos também no nosso portal mercadoeconsumo.com.br, imagens nas redes sociais, enfim, tudo que está acontecendo aqui nessa feira importantíssima para o varejo em Nova York, com a cobertura exclusiva especial da Mercado e Consumo.